O tema da mensagem hoje é: não é o fim, não é o fim. Vamos dizer isso ao 3. 1, 2, 3. Não é o fim. Amém, ficou bom. Mas se você crê mesmo que não é o fim, vamos falar com mais autoridade ainda. 1, 2, 3. Não é o fim. Amém? Você crê dessa maneira que não é o fim? Eu creio, aleluia, eu creio que tem um Deus que é soberano e que a última palavra é dele, independente das circunstâncias, independente dos decretos, a última palavra é dele, ele é que define o meu fim. E eu louvo a Deus porque ele nos deu essa palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês e quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo 20. Eu quero ler a partir do versículo 1, um texto muito conhecido, não é o fim. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Aleluia, aleluia. Eu estou com a NVI hoje. Glória a Deus, aleluia. Que bom é ler a palavra de Deus, né? Ela é fiel e verdadeira. Ela é imutável, aleluia. Essa palavra é santa. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Preste atenção no versículo 3, o que ele diz: lembra-te, amém? Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém. Palavras do Senhor, feche seus olhos. Deus eterno, santo e soberano, aleluia, aleluia. O Senhor falou ao meu coração através dessa palavra, Senhor. E eu sinto que o Senhor também tem algo para a tua igreja, para aqueles que nos acompanham via online. Algo que vem edificar, fortalecer, animar, renovar as forças, a esperança, Senhor, diante de um Deus que é grande e soberano. Nós lemos aqui a tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira, e cremos que tu és o mesmo, Deus de Ezequias, de Isaías, é também o nosso Deus, e podemos confiar plenamente em ti. Então, Senhor, que na liberdade do teu Espírito Santo, possa fluir de uma maneira gloriosa nesta noite, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu me esvazie para o Senhor me encher, e que assim na unção do teu Espírito Santo, essa palavra possa fluir aos corações da tua igreja e daqueles que estão precisando, porque o Senhor conhece a cada um de nós e tem o endereço certo para nos alimentar através dessa palavra. Senhor, nós nos colocamos à tua disposição, faça de nós o teu querer, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Entrando dentro do contexto desse texto, nessa história, a gente precisa entrar nela. O rei Ezequias assume o reinado com 25 anos. 25 anos ele assume o reinado no lugar do seu pai Acás. Ele reina por 29 anos. O reinado dele completo, 29 anos. Ele está reinando o reino sul de Judá. E ali, quando ele assume o reinado, ele começa a estabelecer um novo tempo para Judá. O que ele faz? O seu pai era idólatra, o seu pai era um homem que não temia a Deus. E quando ele assume, então, ele começa a restabelecer aquilo que o seu pai havia perdido dentro do seu reinado. Ele começa a estabelecer
a abertura do templo, que havia sido fechado. Ele estabelece a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Ele começa a estabelecer de volta essa palavra, porque o povo tinha perdido esse sentido de palavra, então ele restabelece essa palavra dentro do reinado dele. Ele destrói todos os altares que não é do Deus vivo, estabelece a adoração somente ao Deus eterno, único e santo. Então ele vai fazendo esse reinado, agora diante de Deus, daquilo que agradava a Deus e no temor de Deus. Ele vai estabelecendo. E as coisas vão acontecendo, porque quando a gente teme a Deus e anda segundo os propósitos de Deus, naturalmente nós estamos debaixo de um cuidado e de uma provisão de Deus. Então o reinado dele começa a se destacar, ele passa a ser um rei que tem um destaque. Ezequias começa a se destacar em todas as áreas. Na questão espiritual, então eles restabelecem uma adoração a Deus, faz aquilo que agrada a Deus. Deus olha para ele, olha para o reinado dele com bons olhos de alguém que é temente a ele, que está restabelecendo aquilo que lhe agrada. Espiritualmente, materialmente, ele vai sendo bem sucedido, seu reino vai desenvolvendo. Então Ezequias vai fluindo e se torna notável, é um rei notável. Nós já estudamos a série sobre reis, e nós vimos ali que Ezequias é um rei notável, por tudo aquilo que ele fez, até porque ele também se espelhou muito em Davi, como nós acabamos de ler no texto. Então aquilo que ele se espelhou em Davi, agora ele começa a praticar em seu reinado agora ali diante do povo. E Deus se agrada com ele e vai abençoando. Porém, ele é humano, então nós estamos sujeitos a alguns momentos difíceis da vida, mas não definem o nosso fim, amém? Todos nós, vou repetir, estamos sujeitos a algum momento da vida a passar por dificuldades, mas isso não define quem somos, o que Deus tem para nós. Então é certo que não é o fim aquilo que talvez você esteja vivendo hoje. Talvez você esteja diante de um diagnóstico, assim como Ezequias. Você descobriu que tem um diagnóstico agora de um problema na sua saúde, no seu corpo. E aí você então agora ficou abalado por essa notícia. Puxa, eu achei que estava saudável e de repente descobri que eu tenho um problema físico, há um diagnóstico. E eu disse isso e vou repetir, que a fé ela não nega o diagnóstico, mas ela me faz ver além disso, de quem eu creio, que é poderoso para definir sim o meu fim ou não. Essa é a verdade. E então Ezequias agora ele está reinando, está indo tudo bem, é um homem notório no seu tempo, no seu reinado, e de repente ele recebe um diagnóstico que não está bem de saúde. Há um problema de saúde agora em Ezequias. E agora você vai imaginar comigo um rei que é notório, que faz aquilo que agrada a Deus, é bem sucedido em todas as áreas, social, econômica e espiritual. Então ele tem uma ótima administração, uma excelente gestão, e ele é notório por isso. E agora imagina esse homem, como ele tinha recursos para buscar a cura. Se fosse hoje, ele teria um plano de saúde, ou poderia procurar o melhor hospital com recursos do reino. Por quê? Porque ele era bem sucedido, era um homem querido, um homem que podia notoriamente usufruir daquilo que ele ocupava, a posição de rei de Judá. Então nós notamos que ele deve ter procurado todos os recursos possíveis da época, procurado os melhores médicos da época, procurado a melhor medicação da época, procurado tudo que pudesse solucionar o seu problema. E às vezes acontece isso com a gente, né? Diante daquilo que a gente tem como recurso intelectual, social ou econômico, quando surge algum problema, o que a gente faz? A gente tenta resolver. Por quê? Porque eu acho que eu tenho condição para isso, então eu vou procurar os meus recursos, não é? Você procura um amigo, você procura um médico, você procura um empresário, você procura um político, você vai procurando as pessoas que você entende que podem te ajudar de acordo com os recursos que você tem, com a capacidade que você tem, com o potencial que você tem. E Ezequias, com certeza, procurou também fazer com que tudo aquilo que fosse possível pudesse trazer para ele a cura. Mas não aconteceu. Ele está enfermo e a enfermidade está se agravando. E ela leva ele para a cama. É uma enfermidade que leva Ezequias
para um leito. A gente chama leito de enfermidade. Quantas pessoas hoje se encontram no leito de enfermidade em casa, nos hospitais, dentro de UTIs? Quantas e quantas pessoas hoje estão com um decreto do homem, da medicina, dizendo: olha, não tem o que fazer, leva para casa. Quantas vezes a gente ouviu isso já? Olha, a medicina não tem mais o que fazer, então leva para casa para que tenha uma qualidade de vida, fique lá junto com os familiares, porque aqui não temos o que fazer, não tem mais solução. A medicina é limitada, nós usamos tudo que podia, mas não tem jeito. E assim Ezequias agora está lá num leito de enfermidade, está lá padecendo, a doença se agravando a cada dia, o problema aumentando a cada dia. E de repente um dia ele está lá, eu acredito com dores, porque ele tinha ali uma doença grave. Eu acredito que um dia ele está lá com dor, e alguém chega para ele e diz assim: olha, o rei Ezequias, tem uma visita para o senhor aí. É mesmo? Mas eu não estou bem, eu não estou sentindo bem. Conversando com algumas pessoas da igreja aqui, quando tinha um dos seus familiares enfermos, pela condição física, às vezes chegava alguma visita, e a pessoa estava tão mal, que parece que a visita prejudicava ainda mais, porque não estava bem, não tinha condição de conversar, não tinha condição de ficar acordado com os olhos abertos, tamanha era a dor, a fraqueza. Então a pessoa dizia assim: é necessário mesmo, então manda entrar. Mas era uma visita que estava ali e a pessoa não estava bem, né? A gente, quando está muito mal mesmo, a gente quer ficar quietinho, luz apagada, né? Bem ali no sossego para receber a cura. Eu acredito que Ezequias está nesse ambiente, Lucas, dentro desse ambiente de um leito de enfermidade, com dores. E aí chega, ela e diz: olha, rei, tem uma visita para o senhor, mas uma visita para mim hoje, eu não estou bem. Rei, mas é uma visita importante, eu acho que o senhor deveria receber. Sabe quem é que está aí pedindo para entrar e visitar o senhor, rei? É o profeta Isaías, filho de Amós, o grande nome do Reino Norte, o grande profeta. É ele que está aí e quer visitá-lo. Ah, é Isaías. Então manda ele entrar. Eu acredito, e eu quero entrar nessa cena, né, de Ezequias buscando as últimas forças dele ali. Não estava bem, mas dá uma ajeitada na cama, tenta ali dar uma erguida na cabeça, e então manda entrar Isaías, porque ele deve vir aqui trazer alguma coisa boa para mim, dizer que não é o meu fim, dizer que as coisas vão mudar, dizer que eu vou sair dessa cama que eu estou enfermo, que eu vou voltar a reinar, que eu vou voltar a viver a minha vida normal. Talvez seja essa. Então eu vou aqui me aprumar um pouquinho para mim poder receber Isaías. E de repente então entra Isaías, o grande profeta, um homem de Deus, que vem trazer para ele agora um recado de quem? Não é da medicina, não é dos recursos que ele buscou, pelo que ele tinha. Agora é um homem de Deus, profeta, que vem em nome do Senhor. E aí Isaías não fica rodeando, não fica perguntando, é direto. Diz assim: Ezequias, Deus me mandou aqui, e eu quero te dizer uma coisa: acerta as suas coisas. Se tem alguma coisa que precisa estar em ordem, coloque, organize a sua casa, porque essa doença não é para cura, mas é para a morte. Imagina agora, Ezequias recebe agora de um profeta de Deus esse decreto: essa doença você não vai recuperar, você agora vai morrer. O que Isaías fez? Deu o recado, virou as costas e vai saindo. Deixou Ezequias. Não ficou lá consolando Daiane, dizendo assim: olha, rei, mas é o seguinte, Deus disse esse decreto, mas fique tranquilo, Deus está contigo. Não ficou consolando ele, não ficou lá tentando
amenizar a notícia, não ficou tentando florear o recado, foi direto e saiu. E Ezequias, a Bíblia diz no texto que nós lemos, virou para a parede. Aleluia. Quantas vezes a gente já virou para a parede também? Sabe por quê? Porque a gente sabe que o que nós temos não é capaz de resolver o problema. O que nós possuímos não é capaz de mudar aquela história. Que os recursos não são capazes de aliviar um pouco aquilo. Quantas vezes eu já virei para a parede, quando eu vi que o que eu possuía não era capaz de mudar aquele quadro. Ou seja, quando a gente olha para a parede, é dizer assim: olha, eu não vou mais confiar nos meus recursos, eu não vou mais confiar naquilo que eu possa tentar como argumento, tentar como solução. Não, eu quero olhar para a parede, porque agora o meu foco é totalmente em Deus, é somente Ele, não é os meus recursos, não é as pessoas que estão à minha volta, não é aquilo que eu possa usufruir pela posição que eu tenho, não, é agora eu e Deus, aleluia. Quantas vezes nós já nos colocamos diante de uma parede para dizer: Senhor, agora eu e o Senhor, eu não posso nada desta vida, eu não tenho nada nesta vida, mas eu tenho o autor da vida, eu tenho aquele que é suficiente, eu tenho aquele que é poderoso, eu tenho aquele que é fiel para mudar o meu quadro. Aleluia! Para decretar que não é o fim, aleluia. Porque Ele é o Criador, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o começo e somente Ele é o fim, aleluia. Se o decreto é dele, então é para Ele que eu vou falar, não importa, eu sei em quem tenho crido que é poderoso. Ezequias olha para a parede com essa convicção: eu sei quem é o meu Deus. E se o decreto é dele, é para ele que eu vou falar, é com ele que eu vou conversar, não é com aquelas pessoas que estão ao meu redor, que podem me servir, ou com os recursos que eu possuo pelo cargo que eu ocupo. É o meu Deus, é com ele que eu vou falar. Isso é uma lição tremenda, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer resolver com aquilo que nós temos, quando é só olhar para a parede e dizer: olha, eu abro mão de tudo que eu possa tentar usufruir para mudar essa situação, porque eu quero olhar somente para Deus, é Ele o Senhor da minha vida. E trazemos isso aqui para a nossa vida, em lições que nós podemos tirar desse texto, naquilo que o Espírito Santo me levou, dentro desse texto que nós meditamos. E ele então vai orar e dizer assim, olha que oração simples dele, Jim. Ele diz assim: Senhor, lembra-te. Mas imagina que oração simples e audaciosa. Pensa nisso. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, a gente costuma dizer que para as coisas boas o ser humano tem uma mente curta, não é? A gente fala assim: para coisas boas parece que a gente não lembra, mas as coisas ruins aí a mente é longa. Mas para coisas boas parece que a mente do ser humano é bem curta, não é? A gente não fala isso. Outras situações, você já encontrou com alguém que diz assim para você assim: como é que você está? Você lembra de mim? E aí a Silvana fala assim: parece que eu estou lembrando. Aí não está nada. Mas você fala, parece que está lembrando, para não ficar um negócio chato. Mas você não está lembrando quem é aquela pessoa, onde você viu ela. Mas uma saída que você tem, parece que eu estou lembrando. Parece que eu estou lembrando. Não é assim? Aí você vai. Agora,
Ezequias não está falando com um ser humano que tem esse título de memória curta. Olha que audácia, olha que convicção, olha que certeza que ele tinha, porque ele está falando com aquele que sempre existiu, de que nada que existe existiria sem ele. Ele está falando, presbítero Aparecido, com aquele que é eterno, com aquele que jamais esquece, tem tudo gravado. É para esse Deus que sabe todas as coisas do passado, do presente, e vou te dar uma notícia: Ele já sabe do nosso futuro. Aleluia! É com esse Deus que Ele está falando. Lembra-te, Senhor. Isso mostra que ele tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia a vida que ele tinha com Deus. Sabe, quando a gente tem uma convicção de como nós estamos caminhando perante esse Deus, de que nós estamos andando segundo a sua palavra, não somente como ouvinte, mas praticante dela, que realmente essa palavra é que nos instrui. Ezequias tinha essa certeza de quem ele era diante desse Deus que tudo vê, que tudo sabe, que conhece todas as coisas. Então ele vai dizer assim para Deus: olha, lembra-te de como eu fui fiel, de como eu fui temente, Senhor. Olha como ele tinha uma vida de relacionamento com Deus, ao ponto de dizer: lembra-te, Senhor, como eu fui fiel, como eu fui temente a Ti, como eu aboli aquilo que entristece ao Senhor, que confronta ao Senhor, como eu restabeleci a ordem em Judá para um Deus que é vivo, santo e soberano, e somente a Ti devemos adorar, Senhor. É nessas condições que ele ora a Deus e coloca: lembra-te, Senhor. Eu quero dizer uma coisa com muita segurança. Isso me confrontou muito. De poder dizer: Senhor, lembra-te de quem eu sou. Será que hoje você podia olhar para Deus com tanta segurança e dizer: Senhor, lembra-te quem eu sou, Senhor. Lembra da minha vida diante de Ti, como é que é. O meu deitar, o meu levantar, o meu ir, por onde, com quem, o que faço. Será que hoje eu e vocês poderíamos fazer essa oração diante de Deus? Senhor, lembra-te como eu tenho andado na Tua presença. Isso é confronto de uma palavra viva, eficaz e verdadeira, que vai muito além desse ambiente em que nós nos vemos com a Bíblia, ou nesse ambiente de adoração em que nós cantamos, até choramos e nos emocionamos. Mas é um confronto para o nosso dia a dia, para aquilo que nós estamos fazendo, quando nós temos a opção de escolhas. Porque aqui nós temos a opção de escolha de cultuar ou não, de me envolver nesse culto racional ou não. É uma escolha. Nós prestamos coletivamente um culto, mas eu e você prestamos também individualmente o nosso culto. Deus está olhando no coletivo, mas está olhando no individual. De que maneira eu estou oferecendo a Ele então esse culto? Se eu escolho realmente prestar a Ele, ou se tornou um ambiente gostoso, social, em que eu posso rever algumas pessoas que eu tenho carinho, autoestima, que me fazem bem. São escolhas que eu posso ter, mesmo dentro desse ambiente. De que maneira eu me comporto aqui?
de um ambiente apenas social ou de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E há uma possibilidade de ter alguém que não o adore de verdade, assim, porque a Bíblia diz que ele está em procura de verdadeiros adoradores. Por quê? Porque há a possibilidade de ter aqueles que não são verdadeiros. A escolha de ser um verdadeiro adorador ou não. Mas não somente nesse ambiente. Verdadeiro adorador, quando saímos daquela porta, voltarmos para o nosso lar, para o convívio com a esposa, com nossos filhos, de como nós nos relacionamos, quais são os nossos diálogos, quais são as nossas atenções, como nós temos nos comportado dentro desse ambiente que é a família. Quando nós vamos para a escola, quando nós vamos para o trabalho, quando nós vamos para um momento de lazer, como nós somos, onde aparentemente ninguém nos conhecia. Mas como eu, a minha esposa e a minha filha nos comportamos lá, distante dos olhos daqueles que nos conhecem, mas jamais distante daquele que tudo vê. É o Senhor de toda a eternidade, que conhece e sonda o meu e o seu coração. Dentro dessa realidade, Ezequias diz num confronto a Deus: lembra-te, Senhor, de quem eu sou. Será que eu e você hoje podemos falar isso com Deus? Ou se tornou difícil essa saída? É melhor talvez eu procurar os recursos que eu tenho na minha conta bancária, ou mesmo procurar pessoas profissionais de áreas que eu preciso. Será que isso é mais fácil do que dizer: Senhor, lembra-te de quem eu sou, do meu coração, como ele está diante de ti. A palavra de Deus é gostosa, né? Sabe por quê? Porque ela nos confronta em amor. Aleluia. Porque a possibilidade hoje da gente mudar não é o fim. Dá para mudar o quadro, para que nós possamos dizer para Deus: lembra-te, Senhor, quem é o Magdiel, quem é o Fernando, quem é o Anderson, quem é o João, quem é o Hélio, quem é o Davi, quem é o Salomão, quem é a irmã Vera, quem é a Raíssa, quem é a Bianca, quem é a Jéssica, quem é, Senhor, lembra-te de mim. Que lição linda para nós. Que mensagem linda que Ezequias nos deixa, num quadro em que ele está desenganado não pela medicina, mas pelo próprio Deus. E ele chega agora e diz: Senhor, lembra-te. Porque ele sabia do relacionamento dele com Deus. E a gente vai entrando na história, e a gente vai caminhando nela, e a gente vai entendendo que relacionamento era esse de Ezequias com Deus. Porque era um relacionamento que lhe deu experiências com Deus, João. Ezequias tinha experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. O crente tem que ter experiências com Deus. O Magdiel tem que ter experiências com Deus. Samuel tem que ter, o Lucas tem que ter. Nós temos que ter experiências com Deus. E entrando na história agora de Ezequias, quando nós vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 28, a gente vai entender um pouquinho dessa experiência que Ezequias já tinha com Deus. Eu disse que o pai dele se chamava Acás. O pai de Ezequias era o rei Acás. Acás foi um homem que fez tudo aquilo que desagradava a Deus. Entre esses feitos, ele era um rei que tinha os seus deuses pagãos. Ele adorava deuses, não o Deus único e verdadeiro,
mas ele adorava os deuses. E entre esses deuses que ele adorava, eu estou dizendo de Acás, pai de Ezequias, no ambiente que Ezequias nasceu. Nesse ambiente que Ezequias nasceu, seu pai Acás adorava, entre os deuses, um deles era Moloque. E no versículo 3 do capítulo 28, diz que Acás pegava filhos dele, levava para o altar, e lá tacava fogo, adorando ao Deus Moloque. Pois você lê em casa. Então Ezequias, ele nasceu nesse ambiente e foi crescendo nesse ambiente. E aí, quando ele começa a entender, e vamos entrar na história, porque lá em 2 Crônicas 28, no versículo 3, coloca-se no plural, filhos, não é filho, são filhos. Isso dá a entender que são vários. Então imagina, Ezequias está lá brincando com os seus irmãozinhos, moleque, filho de rei. Quanto presente ele tem? Está aí, é Bíblia, amém? Então imagina agora, entrando na história, Ezequias, um menino lá brincando juntamente com seus irmãos. Aí de repente o pai abre a porta do quarto e coloca: vem aqui, Lucas. E Lucas segura na mão do pai, e o pai sai com aquela criança do quarto, e talvez da porta aquela criança olha para os seus irmãozinhos que continuam lá no quarto, com o olhar de que jamais os verá novamente. E então o pai leva ele para o altar de Moloque, sacrifica em fogo e oferece a esse Deus pagão. Não foi uma vez, não foi duas vezes. E eu imagino que cada vez, Lucas, que Acás abria a porta do quarto, o coração daquelas crianças batia forte, não porque o pai vinha ali dar um abraço, dar um carinho, oferecer-lhe um presente. Imagina isso, você olhando o seu pai abrindo a porta e você não poder correr para abraçá-lo. E de repente o pai vai lá, pega outro irmãozinho dele e leva embora para nunca mais voltar. Quem tem mais do que um filho aqui? Eu tenho. Imagina isso. Imagina isso. Só que eu acredito, e eu lembro, e isso me faz lembrar, quando Ezequias diz: lembra-te, Senhor, do nosso relacionamento. Aleluia. 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 Ezequias está dizendo assim: Senhor, lembra-te. Quantas vezes a porta do quarto foi aberta. Lembra-te, Senhor, que quantas vezes o meu pai pegou um dos meus irmãos pela mão e levou e nunca mais ouvimos. Lembra-te, Senhor, mas eu sei que o Senhor já tinha um propósito para a minha vida, e o Senhor já estava me guardando ali no quarto em que o meu pai entrava. O Senhor não deixou que ele me levasse à morte, e não é agora que essa doença também vai me matar. Eu acredito que Ezequias está dizendo isso. Assim como o Senhor foi fiel comigo, porque tem propósito para a minha vida,
me poupou da morte para ser sacrificado em um altar em fogo para um deus Moloque em que o meu pai o adorava. Eu sei que essa doença também não vai me levar à morte, porque eu estou diante daquele que é fogo, daquele que é fogo, daquele que é fogo, o Deus de Israel. Eu tenho experiências, Deus, contigo. Eu tenho experiências com os seus livramentos. Então isso, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra para o seu coração hoje. Não é o fim. Talvez o que as pessoas falaram para você, olha, você pode tentar se organizar aí, porque é o que nós temos, é isso para você. Ou talvez, olha, o médico olhou o seu exame e diz, olha, não tem o que fazer. Ó, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te convidar a lembrar das suas experiências com Deus e poder dizer, Senhor, lembra-te como o Senhor já me livrou daquele desemprego. Lembra-te, Senhor, como o Senhor já me livrou da rua. Lembra-te, Senhor, como o Senhor já me livrou de um problema familiar. Lembra-te, Senhor, como o Senhor já me livrou de tantas coisas, e eu estou aqui porque o Senhor já me deu livramentos, e eu creio que esse é mais um, que o teu nome será glorificado na minha vida. Aleluia! Lembra-te que esse problema que você está passando, meu irmão, minha irmã, é apenas mais uma experiência para que o nome de Deus seja glorificado. Lembra-te, Senhor, quantos livramentos o Senhor já me deu, Senhor. Lembra-te, Senhor, o quanto o Senhor já tem cuidado de mim para que eu cheguei aqui. Eu estou reinando, Senhor, é porque o Senhor tem me conservado. Eu estou aqui governando esse povo. Eu estou aqui vivendo aquilo que lhe agrada, porque o Senhor tem me dado livramentos. Meu irmão, minha irmã, Deus tem nos dado livramentos, e mais uma vez Ele vai te livrar, porque isso não é o fim. Não tema. Ah, mas eu tenho um problema lá que eu vou ter que resolver. Eu tenho um problema que eu não sei como é que eu vou fazer. Fala assim, Senhor, lembra-te como o Senhor já me deu tantas bênçãos, como tantas portas se abriram onde eu achava que não tinha condição, e o Senhor fez muito mais até do que eu estava pensando ou pedindo. Então eu quero confiar no Senhor mais uma vez, que não é essa notícia que vai me abalar, porque eu sei em quem tenho crido que é poderoso. Não é o fim. Não é o fim. Eu tenho experiências com Deus. Eu tenho experiências de cuidado de Deus. Pensa bem, quantas pessoas ao seu lado já ficaram desempregadas, e Deus está lá te honrando e cuidando de você, mesmo que talvez você tenha ficado desempregado. Mas lembra, faltou sustento para você? Faltou? De alguma maneira Deus não mandou alguém lá para te abençoar? E você não está aqui sentado hoje, você não está aí na sua casa acompanhando, você não está aí com o monitor, você não tem internet. Quantas bênçãos de Deus já alcançadas. Que essa passagem nos leva a lembrar das experiências com Deus e dizer, Senhor, lembra-te como o Senhor já foi fiel comigo por tantas vezes. Quando eu achava que não tinha jeito, o Senhor foi lá e abriu as portas. Quando eu achava que não tinha cura, o Senhor curou. Quando eu achava que eu não tinha mais uma resposta para esse problema familiar, quando vê tudo estava em paz, em harmonia. Senhor, quantas bênçãos o Senhor já tem derramado. E tem um louvor que a gente canta que diz assim, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. É isso, lembra-te, Senhor, quanto eu já fui abençoado. Aleluia! Quanto eu já fui abençoada, quanto eu já fui abençoado. E agora, não é isso que vai me abalar. Não é isso que vai me tirar de um olhar para um Deus que tudo pode. E sabe o que eu vou fazer? Vou fazer como o salmista no Salmos 40. Eu clamei, o Senhor se inclinou e ouviu. Por isso eu quero descansar no Senhor.
E Deus está te dizendo hoje: aquiete teu coração, porque Ele continua sendo o mesmo Deus de Ezequias para você. Outra lição é sobre o tempo. Sobre o tempo. O que Ezequias queria aqui era tempo. A oração de Ezequias foi especificamente por tempo. Ele queria tempo. E no contexto do texto vai falar muito em tempo. Vai falar assim, olha, depois que ele orou, Deus ouviu, viu as suas lágrimas e disse para Isaías voltar, e Isaías voltou. Olha como o tempo faz parte desse contexto. Isaías diz assim: Rei Ezequias, eu voltei. E você vê que o diálogo agora se tornou mais longo. Na questão do tempo agora o diálogo é maior. Aí Isaías diz assim: olha, Deus me visitou ainda no pátio médio, e é o seguinte, Ele disse que ouviu a sua oração, que viu as suas lágrimas, e vai acrescentar o quê? 15 é o quê? 15 anos, isso é tempo. 15 anos de vida. Vamos para outro momento de tempo? Aí Ezequias diz assim: mas eu precisava de uma prova. Eu precisava de uma prova. Então é o seguinte: que você quer que o sol avance 10 graus ou recue 10 graus como prova? Isso é tempo. Que ele avance ou retroceda. Tempo, 10 graus. Aí ele diz assim: olha, avançar é mais fácil, não é? Ir para frente é mais fácil. Então é o seguinte, eu quero que ele recue 10 graus. Ele diz: então olha lá para a escada de Acás. E o sol recuou 10 graus. Tempo. Terceira coisa, Isaías diz assim: olha, agora que Deus mudou o decreto, porque não é o seu fim mais, imagina, não é mais o fim. É o seguinte, daqui 3 dias, aleluia, tempo. Quantos dias? Isso é tempo. Daqui 3 dias, você vai entrar no templo e vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Aleluia. Quantos creem nessa palavra para a sua vida? Aleluia. E quando nós falamos em tempo, na questão de Ezequias, com 11 anos, ele começa a ser corregente com o pai. Ou seja, o pai governava e ele assistia ao seu pai. Era um assistente do pai, um corregente do reino. Podíamos olhar como uma transição, mas era o pai que determinava tudo. Ele era um assistente do pai, mas era o pai que dizia assim: olha, estabeleça um altar para Moloque. Ezequias estava vendo aquilo, mas não podia mudar. Agora, nós vamos construir um altar para isso. Agora, deixa eu voltar a folha aqui, senão depois não vão saber cantar. Agora, é o seguinte, nós vamos fechar o templo. Acabou a palavra no templo. Ezequias olhava para aquilo. A partir dos 11 anos até os 25 anos, quantos anos? Dos 11 aos 25? Quanto? 14 anos, isso é? 14 anos é?
Durante 14 anos, é um tempo, ele observou tudo que o pai fez, afrontando ao Deus eterno, santo e único. Mas ele não podia fazer nada. Fugia das suas mãos a competência de mudar aquilo. Então imagina como que Ezequias deve ter sofrido, vendo o pai aplicar aquilo que o pai tinha como adoração e ele não podendo fazer nada. Trazendo para nós hoje, talvez você pai, mãe, talvez você filho, filha, talvez você irmão, irmã, talvez você patrão, empregado, talvez você tenha visto e tenha contemplado tanta coisa em um tempo, mas você não pode fazer nada para mudar. Você não tem autoridade para mudar. A autoridade era de Acaz, ele era apenas um corregente. Então ele via, talvez o seu coração ardia, mas ele não podia mudar, irmão Salomão, aquele quadro. Talvez na nossa realidade, talvez isso esteja acontecendo. Você tem olhado, você vê que isso precisa ser mudado, que não te agrada, não agrada a Deus, está afrontando a Deus, mas você vê sem condições de mudar essa situação, porque você se vê limitado, se vê limitada. As coisas tomaram uma proporção que fugiram do seu controle. Talvez isso seja um tempo que você já esteja enfrentando. Talvez um tempo que você já esteja passando por isso. E você olha, você chora, você fica ali tentando entender, mas não entende. 14 anos foi essa vida, um tempo que Ezequias passou como corregente do seu pai Acaz. Mas um dia, agora com 25 anos, ele assume o reino. Aleluia. E agora ele tem autoridade para começar a mudar a situação. E ele começa, mexe aqui, mexe ali, leva os músicos para o templo, derruba os altares dos deuses pagãos, abre a porta do templo, agora estabelece a palavra de Deus, coloca como único adorador o Deus soberano, o Deus de Israel. E ele começa a governar, e agora nesse período já fazem 14 anos, isso é tempo. Agora 14 anos ele está governando, Daiane, e é ele que toma as atitudes, e é ele que toma a frente, é ele que está no comando, e ele diz: é assim, é agora desse jeito, vai ser assim. Ou seja, ele está fazendo aquilo que agrada a Deus, no temor ao Deus eterno. Isso começa a mudar a história do povo. E aí vem esse decreto para ele. E quando eu entendo que ele está orando ali, dizendo assim: lembra-te, Senhor. Eu quero entrar na história, entender que ele está ali dizendo assim: Senhor, por tanto tempo eu não consegui mudar a situação. Por tanto tempo eu vi as coisas e não conseguia mudá-las. Vai entrando na história como você falando com Deus: Senhor, por tanto tempo eu fiquei impossibilitado de mudar aquele quadro, mas o Senhor me deu a oportunidade de agora estar no comando. E como isso tem sido bom, Senhor. Eu acredito que Ezequias está olhando assim: como isso tem sido bom, Senhor. Como tem sido bom nesses 14 anos que eu estou governando, poder restabelecer o culto ao Senhor, poder restabelecer a música ao Senhor, restabelecer a Tua palavra no templo, restabelecer a adoração a Ti, Senhor. Como isso tem sido bom, Senhor. Lembra-te, deixa eu viver mais um tempo dessas Tuas maravilhas. Eu quero mais, Senhor.
Sabe como está bom com Deus? Que você diz: eu quero mais, Senhor, eu quero mais te servir, eu quero mais te adorar, eu quero falar para o povo lá fora que tu és um Deus único e soberano, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor salva o perdido, que o Senhor levanta o caído. Para aquele que não tem esperança, não é o fim, o Senhor pode mudar o seu quadro. Está boa a sua vida com Deus? Está boa a sua vida com Deus? Vou repetir: está boa a sua vida com Deus? Então, diante do teu problema, é você dizer para Deus: Senhor, está tão bom viver contigo, e eu sei que o Senhor pode mais uma vez lhe dar vitória sobre esse problema, porque eu quero continuar vivendo contigo, eu quero continuar pregando a tua palavra, eu quero continuar testemunhando quem tu és, eu quero chegar para um perdido que está sem esperança e dizer para ele: não é o seu fim. Senhor, me dá mais um tempo, eu quero viver novas experiências contigo. Senhor, me dá mais um tempo para que eu possa te adorar, porque tu és o Deus da minha vida. É tão bom andar contigo, é tão bom estar na tua presença, é tão bom sentir o teu Espírito Santo. Eu quero mais de ti, Senhor. Aleluia. Eu vivi tanto tempo perdido, Senhor, em que o vazio me oprimia, e aí eu tentava aqui e acolá, Senhor, mas agora não. Agora o Senhor me preencheu. O meu coração é tão pequenininho, o Senhor é um Deus tão grandão, mas o Senhor coube aqui dentro, aleluia. E está tão bom a tua presença aqui dentro de mim, está tão bom ser templo do teu Espírito Santo, Senhor. Está tão bom ser luz para um mundo que está em trevas, está tão bom ser sal para ser mundo, para essa terra. Está tão bom, Senhor. Eu quero que o Senhor lembre-te e que me dê a oportunidade de um tempo a mais contigo. Experiências com Deus, o tempo e a entrega. A Bíblia Sagrada diz que Acás tinha eliminado todas as festas. E quando Ezequias assume o reino com 25 anos, ele começa a restabelecer as coisas. E entre essas, as festas. As festas eram algo que agradava a Deus. Tinha o princípio, o meio e o fim. E geralmente as festas, Lucas, duravam 7 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E aí encerrava a festa. E a primeira festa que Ezequias estabelece de novo é a festa dos pães asmos. Mas fazia tempo que aquele povo não tinha festa. É gostoso festa, né? Festa, tem até um louvor da Raíssa Ravel, festa do cristão. É diferente, porque a festa do cristão é diferente, não é? É gostoso, a gente come bem, a gente se diverte naquilo que realmente é saudável, a gente tem comunhão, confraternização. Festa do cristão é diferente, não é, Silvano? É diferente, a gente quer estar na festa do cristão. Agora imagina esta festa, estabelecida pelo próprio Deus, agora os pães asmos. Então ele restabelece a festa, e o povo o quê? Se alegra. Amém? A gente se alegra com a festa? Tem gente que chega e fala para mim: pastor, não vai ter mais aqueles jantares. Gente querendo festa. Então Ezequias restabelece a festa e o povo fica feliz. Puxa vida. E aí começa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Se Ezequias para a festa no sexto dia, ele está pecando contra Deus, porque Deus estabeleceu a festa em 7 dias. Se ele para um dia antes, 2 dias antes, ele está pecando contra Deus. Se ele para no 7º dia, está tudo certo, era aquilo que Deus havia estabelecido. Agora, é a primeira festa depois de tanto tempo sem festa. Pode vir o Ministério de Louvor. E aí,
Eles começam o primeiro dia festivos, segundo dia festivo, diz sim, terceiro dia festa. Eu lembro lá das bodas de Caná da Galileia, né? Os dias foram passando, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E sabe quem era o anfitrião da festa? O anfitrião da festa era o rei. O anfitrião da festa, o que ele faz? Ele organiza e ele oferece aquilo que vai ser servido na festa. Nas bodas de Caná da Galileia não aconteceu isso? Acabou o vinho, vergonha para o casal, porque era eles que eram os anfitriãos e que eram responsáveis por oferecer. Pode deixar aceso ainda um pouquinho, Igor, por favor. Aí a festa vai caminhando. O rei, o anfitrião, cuida de tudo, de todos os detalhes. Ele tem que permanecer na festa. Então imagina 7 dias de festa, canseira, hein, Cristina? 7 dias lá do povo festejando, imagina canseira. Quando tem o jantar, né, Milton? Quando termina o jantar, a gente olha para as irmãs da cozinha, da limpeza, puxa vida, que situação. Agora ali 7 dias de um povo. Aí chegou o 7º dia, era hora de encerrar a festa. Aí um olha para o outro e fala assim: se a gente continuar mais um dia, é possível? Rei diz: mais um dia? Vocês estão com saudade das festas? Vamos fazer mais um dia. Está chegando o final do 8º dia, Zé Carlos. Aí um olha para o outro e fala assim: se a gente prorrogar mais um dia, 8, 9, 10, 11, você vai ler na Bíblia lá, 12, 13 dias. Aí um olha para o outro: se a gente fechar amanhã essa festa? Bora. 14 dias, 7 mais 7. Quem estava lá nos 14 dias como anfitrião e cuidando de cada detalhe? Quem? Ezequias. Não ficou bravo, não ficou mal-humorado, não ficou criticando, reclamando. Ele viveu aquele momento de entrega. E a última lição que eu quero deixar para vocês é que aquele que entrega para Deus, Deus entrega para você também. Entrega o seu tempo para Deus. Deus vai te dar tempo a mais para viver nessa terra. Entrega a tua adoração para Deus e Deus vai te honrar e te abençoar. Ezequias entregou para Deus o seu tempo. Ezequias entregou para Deus os seus esforços. Ezequias entregou a Deus a sua adoração. É festa para Deus. Eu vou viver esse tempo, eu vou entregar. Meu irmão, é para Deus, entrega sem medo. Deus vai te dar muito mais do que você está entregando. A Bíblia diz: buscai a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te abençoe. 15 anos a mais de vida Ezequias recebeu. Não foi o seu fim, não será o seu fim.